Sabe, existe uma espécie de manual não escrito sobre como lidar com pessoas no mundo dos negócios. E hoje a gente vai decifrar esse manual. A base para a nossa conversa são os princípios clássicos e super atuais de Dale Carnegie. E vamos entender por que, especialmente agora, com toda essa história de inteligência artificial, entender de gente virou, talvez, a habilidade mais importante de todas. Vamos lá? Bom, o nosso caminho hoje vai ser bem direto. A gente começa analisando a figura do gênio solitário. Depois, vamos mergulhar no que realmente move as pessoas. Em seguida, vou te apresentar um kit de ferramentas bem prático para influenciar de forma estratégica. Aí, claro, vamos ver os limites e os riscos dessa técnica, para fechar com uma verdade bem desconfortável sobre o mundo dos negócios. Vamos começar com uma figura que todo mundo já encontrou por aí. Aquele líder, sabe? O empresário que é tecnicamente genial, mas o negócio dele não vai para frente. É aquela pessoa que ganha todas as discussões, mas no fim do dia perde as batalhas que realmente contam. E olha só que contraste brutal. De um lado, a pessoa é impecável na lógica, na razão, mas do outro, a realidade é dura. O contrato vai para o concorrente, a equipe fica desmotivada. Os clientes preferem até pagar mais caro em outro lugar só para não ter que lidar com o dono da razão. Isso, especialmente no Brasil, onde a gente sabe que o relacionamento abre portas que a competência sozinha não consegue, é um caminho direto para o fracasso. E essa frase aqui, ela resume tudo para os dias de hoje. Pensa bem, as habilidades técnicas, as famosas hard skills, estão virando commodity. Elas podem ser automatizadas, substituídas. O que sobra, o que a máquina não faz, a habilidade de lidar com gente. A sua capacidade de se conectar, de não afastar as pessoas, é isso que hoje te diferencia, que cria valor de verdade. Tá, mas por que esse gênio solitário falha tanto? A resposta não está numa planilha, está na psicologia. Existe um motor, um impulso fundamental que explica quase todas as nossas interações. Antes da gente seguir, vale a pena a reflexão. O que, lá no fundo, realmente move as pessoas? É dinheiro? É poder? Segurança? O que será que é? E tá aí, a tese certeira de Carnegie. Cada crítica que você faz, cada argumento que você ganha, humilhando o outro, é um ataque direto a essa necessidade básica de se sentir importante. E a reação é sempre a mesma. A pessoa se fecha, entra na defensiva, cria um ressentimento. E vamos combinar, ninguém constrói um negócio em cima de ressentimento. Isso leva a gente para um conceito fundamental, a empatia estratégica. E olha, isso não é sobre manipulação, tá? É sobre inteligência social. É simplesmente entender que para conseguir o que você quer, o caminho mais curto é focar no problema e na necessidade do outro. O protagonista da história da vida dele é ele, não você, não a sua empresa. Ok, a teoria faz sentido. Mas e na prática, como a gente aplica isso sem parecer um bajulador, um puxa-saco? Vamos ver agora um kit de ferramentas com 4 ações bem diretas e, olha, muito poderosas. Vamos passar por cada um desses pontos que parecem simples, mas o impacto deles é gigante. Primeiro, chega de crítica direta. Criticar alguém em público, principalmente, é a receita para o desastre. A abordagem inteligente comece com um elogio sincero e, em vez de apontar o erro, sugira uma melhoria. Isso muda o jogo. Segundo, use o nome da pessoa. Parece um detalhe bobo, né? Mas chamar alguém pelo nome valida a existência dela, cria uma conexão, uma espécie de dívida emocional. Terceiro, fale dos interesses do outro. O erro número 1 em vendas é ficar falando da própria empresa. Ninguém liga. A tática que funciona, passe 80% do tempo ouvindo a dor do cliente e só 20% falando de como você resolve essa dor. E por último, deixe o outro vencer. Calma, não é para perder o negócio. É para deixar o outro vencer em discussões pequenas, triviais. O seu objetivo é assinar o contrato, não ganhar um troféu de debate. A única forma de ganhar uma discussão boba é muitas vezes nem entrando nela. O foco é no resultado, não no ego. Mas é claro que essa abordagem não é uma fórmula mágica. É fundamental a gente entender onde ela pode dar errado, onde ela pode ser mal interpretada, para poder usar isso com inteligência de verdade. Então, o segredo aqui é o equilíbrio. Se você levar isso ao extremo, corre o risco de virar aquela pessoa que só quer agradar, que não tem pulso firme. Em alguns ambientes corporativos mais agressivos, ser diplomático demais pode ser visto como fraqueza. E o ponto mais importante, se não houver uma intenção genuína por trás, a técnica vira cinismo e as pessoas percebem. E claro, né? Numa crise, às vezes, não tem tempo para sugestão. A liderança exige uma ordem direta e clara. E aqui chegamos na pergunta de $1 milhão. A objeção que sempre aparece. Peraí, se eu tô sempre elogiando ou evitando o conflito, eu não tô sendo falso?
A resposta para essa pergunta é muito direta. Sim, vai ser falsidade se for só uma técnica vazia. Mas se for um esforço genuíno de treinar o seu olhar para enxergar o que há de bom nos outros, aí deixa de ser técnica e vira inteligência social. No final das contas, é uma escolha estratégica. Você prefere o ego de estar certo ou a eficácia de ter resultados. E tudo isso nos traz até a nossa conclusão, a grande verdade que amarra todos esses pontos que a gente discutiu. A verdade é que o sucesso raramente vem só do talento bruto. Ele vem da combinação desse talento com a maestria de lidar com outras pessoas. A escolha é simples. Ou você passa a vida reclamando que o mundo não entende a sua genialidade, ou você aprende as regras do jogo. E esse jogo, quer a gente queira ou não, é jogado por e com gente. E a gente encerra com essa frase, que é definitiva. Ela resume absolutamente tudo. A base de qualquer negócio, de qualquer liderança, de qualquer projeto, é a compreensão da natureza humana. Engolir o ego, fazer o dever de casa de decorar os nomes, fazer o outro se sentir importante, isso não é fraqueza. É a mais alta e sofisticada forma de estratégia de negócios.